que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem. Amém? Vamos ficar só no 27. Amados, primeiramente parabenizar por esse início. Temos bastante gente. Glória a Deus por isso. Dizer que nós não estamos à toa. O que a gente observamos e vemos é uma realidade. Hoje eu saí bem cedo, tive compromisso com minha esposa, porque é aniversário da segunda-feira e no decorrer eu vou dar um presentinho para ela hoje. Eu abasteci o carro, fui ali no Chapada, conhecer também. Mas eu saí por volta das 6h30 mais ou menos. E nessa caminhada que eu fiz aqui por dentro, e passei por nada quase uns 10, 15 passos. E 7 estavam virada a noite. Talvez a gente se preocupamos com os pessoal. E quando a gente estamos fazendo a obra do Senhor, e a palavra diz que quando você está perdendo, muitas vezes, achando que está perdendo o mundo, você está ganhando o reino. Às vezes tem crente que fala assim, é melhor estar no mundo que estar na igreja. Olha o ambiente que nós estamos. Olha onde nós estamos. Tivemos a oração. Eu pude sentir a presença do Espírito do meu lado. Aleluia. Olha a comunhão. Eu pude observar a irmã e o irmão sentindo a presença do Espírito. Que alegria! Porque isso é perder a nossa vida para alcançar o reino. Quem não queria estar nessa hora deitado na cama? Quem não queria estar em qualquer outro lugar? A alma, por muitas vezes, meu irmão, ela é uma pega pela carne. E o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: quem perder a sua vida por amor a mim, quem se sacrificar por mim, ganhará a salvação. Eu vou te recompensar. É o Senhor que está falando, não é a pastora Silvana. Eu vou te recompensar. Enquanto você faz para mim, meu irmão, Deus faz por ti. Enquanto nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós, fazendo conforme o querer dele. Às vezes nós falamos com o Senhor: Senhor, olha a minha situação, veja a minha situação, olha, estou fazendo isso, olha, estou fazendo aquilo outro, mas o Senhor está contemplando, porque a palavra do Senhor diz que Ele contempla os bons e os ruins. Porque Ele não irá olhar para nós que estamos fazendo o íntimo do Senhor, proclamando a palavra do Senhor, vindo aqui para nos revestir, para nós batalhar lá fora. Porque isso aqui, meu irmão, nada mais é do que um revestimento. Não é para engrandecimento de pastora, não é engrandecimento do irmão. Nós estamos aqui nos revestindo, buscando da presença, porque, aleluia, aqui nós temos um óleo ungido aqui. Se eu pingar na cabeça de qualquer pessoa, não vai fazer um efeito, mas se você colocar o óleo ungido, tendo certeza que Deus está contigo, irá surgir efeito. Será que nós precisamos entender que quando eu trabalho para o Senhor trabalha a favor de mim? Será que nós temos que entender, será que nós estamos com dificuldade de entender que todas as vezes que eu movimento para o Senhor,
o Senhor está dizendo para os discípulos, aleluia, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Porque ele está dizendo assim, toda vez que você tentar salvar a sua vida, você vai perder a sua vida. Pode perceber que muitas vezes tentamos fazer da nossa vontade. E não é dessa forma. É da forma de Deus. É do querer de Deus. Querendo muitas vezes fazer a força do nosso braço e de certa forma vai até alguns metros, mas logo cansamos, porque nós somos seres humanos. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Você está fazendo uma oração aqui, o nosso irmão Vitor vai trazer a palavra. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Aleluia. Pai, aqui está teu servo, teu filho, Pai. Aqui também está a tua igreja, tua luta. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Assim, Pai, como a pastora o abençoou, como ele o abençoado. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, continua, Pai, usando ele, Pai, conforme o Senhor sabe. Continua, Pai, fazendo, Pai, o teu querer sobre a vida dele. Deus, que ele continua, Pai, sendo esse homem, Pai, obediente à tua palavra. Deus, hoje ele vai trazer a mensagem. Que não seja ele, Pai, mas o Senhor conduzindo a boca dele. Pai, trabalha assim, conforme o Pai do teu dele. E toda a igreja diz: Amém. Amém. Capítulo 33, versículo 3, o tema da nossa vigília. Glória ao Senhor Jesus. Como eu disse anteriormente, eu deixei o ônibus um pouco mais baixo por conta, estamos um pouco úmido. Também já é um horário um pouco elevado. Mas eu creio que os irmãos estão comigo perfeitamente. Jeremias capítulo 3, verso 3, diz assim: Quando a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes nos altos, coisas centrais. O Senhor diz: clama a mim. Ele não está só dizendo, fale comigo, por favor, mas ele está dizendo, clama a mim, porque somente eu posso fazer o milagre na sua vida. Muitas das vezes nós nos pegamos tentando resolver as coisas conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, conforme as nossas forças, mas se nós entregarmos os nossos caminhos a Deus, Ele nos considerará a nossa bênção, o nosso milagre, segundo o teu coração e segundo o teu propósito. E nós vemos na Bíblia um homem que foi correto e que clamou ao Senhor Jesus mediante a uma enfermidade, mediante a algo que nenhum homem poderia fazer e resolver o teu problema. Rei Ezequias, quando clama a Deus, e Deus o atende, nós vemos que ele não somente clamou por clamar e não recebeu as suas bênçãos, o seu milagre, a sua cura, simplesmente aleatoriamente. Nós vemos que ele foi um homem correto, íntegro, segundo o coração do Senhor Jesus. Nós vamos ver na passagem que se encontra em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante.
Você vai ver que quando ele adoece, ele já estava de cama, ele não tinha mais forças. E quando o profeta Isaías, ele vai e diz para ele da seguinte maneira: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse assim: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Glória ao Senhor. Eu sou que quando eu recebo essa dura crítica, essa dura mensagem do profeta, ele se entristece, ele chora, ele vai e faz aquilo que ele poderia fazer, ele clama a Senhor. E no versículo 3, ele vai dizer: Senhor, se servido de te lembrar, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele lembrou do Senhor. Ele lembrou o Senhor enquanto ele havia sido correto e justo. Ele lembrou o Senhor daquilo que ele havia feito no passado. E mediante aquela luta, aquela doença, ele simplesmente, ao virar para a parede, clama ao Senhor. Você vai ver que Deus responde. Mas você vai ver que Ezequias tinha crédito em clamar e ser atendido pelo Deus Todo-Poderoso. Não é simplesmente clamar a Deus por clamar, mas ter uma vida correta e íntegra, segundo os passos e os caminhos que Deus quer que vivemos. Glórias ao Senhor. Você vai ver que Ezequias, ele era um homem correto, justo, um rei de Judá, filho de Acás, também, que foi um rei de Judá. Mas você vai ver que o teu pai, Acás, não era um homem íntegro, não era um homem correto, não era alguém que ordenava a todo Israel segundo a vontade de Deus. Você vai ver que Acás reinou e se tornou um homem mau. Acás, ele adorou divindades pagãs, divindades cananeias, os Baalins, por exemplo. Você vai ver que ele queima incenso, ele faz aquilo que ele não poderia fazer, a adoração a outros deuses, sacrifício a outros deuses. Ele não andou nos caminhos do Senhor, como menciona segundo a Reis 16:1. Você vai ver claramente dizendo que ele foi um rei que não andou nos caminhos do Pai. Aleluia. Ele era um homem perverso que até mesmo queimou filhos em sacrifício a deuses pagãos, como está relatado em Crônicas 28:3. Um homem perverso que não poupava nem a sua própria linhagem. Pai do rei Ezequias, a qual recebeu a cura em tua vida. Você vai ver que, devido à sua má conduta perante o Senhor, toda a Judá ela é humilhada dentro de batalhas por conta da sua liderança, da sua má conduta, como se relata em 2 Crônicas 28. Você vai ver que Judá pereceu em batalhas, e ao perecer em batalhas contra inimigos, ele pede ajuda a deuses. O rei da Síria, ele
faz aquilo novamente que ele não deveria fazer, a adoração a falsos deuses. Porque mediante a essas batalhas perdidas, ele não se dobrava aos pés do Senhor. O seu coração se endureceu ainda mais, ao ponto de esquecer do Deus Todo-Poderoso novamente. E quando ele faz a sua oferta, ele faz a sua queima os seus incensos, faz a sua adoração aos deuses dos assírios, mas de nada disso virão, como relatado em 28 de 2 Crônicas. E assim é o homem. Tem horas que o ser humano ele se encontra em um beco sem saída. Tem horas que o ser humano ele batalha de um lado, batalha do outro e mesmo assim perece. Tem horas que o ser humano tem o seu coração tão endurecido ao ponto de virar as costas para Deus, buscando ajuda a quem não pode salvar, buscando e oferecendo a sua vida a deuses a qual não pode fazer nada. E quando o rei Acaz ele faz novamente sacrifício a deuses, porque segundo a cabeça dele havia perdido para os assírios uma batalha, e em sua cabeça os deuses dos assírios poderiam resolver os seus problemas, porque na cabeça dele, Acaz, ele pensou: se eu perdi uma batalha, certamente os deuses dos assírios eles podem fazer com que eu vença dessa vez. Mas em 2 Crônicas 28 diz que isso fez com que a ira do Senhor fosse ainda mais gigantesca sobre ele e sobre a sua casa, pois novamente ele estava blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso. Ao invés de dobrar os seus pés para o Deus que tudo pode, ele se dobra a deuses que não falam, não ouvem, não escuta o seu clamor. E quando ele tem essa atitude, o Senhor o abomina ainda mais, esquecendo que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o fim de Acaz foi um fim que já era de se esperar. Padeceu, foi enterrado sem as honras de um rei, devido às suas atitudes e à sua conduta em vida. Lembrado como um rei mau, que fez tudo o que não deveria fazer. Conduziu a tua casa, o povo de Deus, segundo as suas vontades, segundo o teu coração, mas não segundo a vontade de Deus. Que tenhamos sabedoria para poder conduzir a nossa vida segundo a vontade do Pai. Glória a Deus. E você vai ver Acaz, pai de Ezequias, dando péssimos exemplos para seus filhos, fazendo com que o seu legado seja ruim e desagradável para a tua família, para os teus filhos, para toda a nação. Mas você vai ver que Ezequias, filho de Acaz, não se corrompeu e não trilhou os caminhos do seu pai, porque
Porque Ezequias, segundo a palavra de Deus, ele era um homem honesto e reto, segundo o coração de Deus. Aleluia. Ele viveu os maus exemplos. Ele não deixou entrar em teu coração a perversidade do seu pai, a idolatria de seu pai, as coisas vis e levianas que o teu pai outrora havia praticado em toda Israel, em toda Judá. E quando Ezequias ele herda o trono de seu pai, você vai ver que em 2 Crônicas 29, versículo 3, em seu primeiro ano, em seu primeiro mês de reinado, ele não quer saber das coisas que seu pai havia praticado. A primeira coisa que ele faz é abrir as portas da casa do Senhor, abrir o templo que outrora estava fechado e outrora foi algo que era zombado e blasfemado do seu pai, o Judá. E quando ele abre o templo, ele faz uma limpeza, não somente física, como relata a Crônica, segundo, capítulo 29 em diante. Ele promove não somente uma limpeza física, mas uma purificação espiritual, a qual toda Judá estava necessitada. Acas viu a necessidade do seu povo de voltar a adorar o Deus de Israel, aquele mesmo Deus de seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O rei Ezequias ele sentiu a necessidade de fazer tudo diferente. O legado do seu pai não foi deixado de uma maneira boa, porém ele não deixou se contaminar. Você vai ver um Ezequias totalmente diferente do que o seu pai Acaz foi. Ele restaura a adoração no templo, com sacrifícios a Deus, com a ajuda de sacerdotes e levitas, que outrora eles não faziam essas práticas. Ele retorna a adoração ao templo, como relata 29 de Crônicas, segundo, até mesmo volta a celebrar a Páscoa, algo que havia sido deixado para trás. E você vai ver que ele não se deixou ser contaminado por exemplos maus de seu pai, e fez um legado muito diferente do rei que havia deixado o seu trono para ele. E mesmo que você cresça em um lar conturbado e sem Deus, mesmo que você cresça com maus exemplos em sua casa, o responsável por fazer trilhar os seus caminhos corretos é você e mais ninguém. Mesmo que você cresça em um lar sem Deus, você é o dono do seu destino. Não significa que os maus exemplos que você teve, você deve seguir. Porque Ezequias tinha tudo para ser um rei mau, tinha tudo para dar errado, mas não deu errado, porque ele sabia quem era o Deus de verdade. Ele sabia a quem ele deveria adorar de todo o seu coração. Ele tinha tudo para dar errado. Ezequias teve maus exemplos desde cedo, mas o seu coração sempre soube de quem era, e era do Rei da Glória. Aleluia. E Ezequias era temente a Deus em tudo, e Deus dava vitória perante os seus inimigos
Não porque ele era bom, ele era melhor, mas porque ele era diferente, ele era separado, ele era um alguém temente ao Deus vivo. E quando Deus dava vitórias a ele perante os seus inimigos, Deus estava dizendo: eu me agrado de ti, e por amor de ti lhe darei vitória perante os seus inimigos. Mas não se esqueça que as vitórias são ganhas, mas a honra é do Senhor. A honra nunca deverá deixar de ser dada a Deus. E Ezequias não se esqueceu de que todas as batalhas ganhas era o Senhor que o dava em suas mãos. E você vai ver que quando ele adoece, no livro de 2 Reis, capítulo 20 em diante, o profeta Isaías, ele vai até ele e em seu leito diz: dá ordem para ele arrumar, ordenar a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa foi a palavra do profeta Isaías para o rei Ezequias. Palavra dura, palavra que soa de uma forma ruim, de uma forma pesada aos ouvidos de quem recebe. Mas ele sabia quem era o Deus vivo. E como dizem Isaías 33, Jeremias 33, 3: clama a mim e responder-te, e anunciar-te coisas grandes e poderosas que não sabes. Versículo 2, você vai ver que ele se vira para a parede e clama a Deus. Ele ora sem forças para se ajoelhar. Ezequias clama a Deus, mesmo gritado. E esse é um exemplo que é nos deixado, porque em meio às dificuldades, sem forças para dobrar os seus joelhos, ele clamou a quem poderia fazer por ele o teu milagre. Ele não deixou de suplicar, de clamar ao Deus vivo. Em meio a essa dura palavra que recebera agora, ele poderia se esquecer e se revoltar contra Deus, mas muito pelo contrário, ele clamou ao Deus vivo. E quando ele clama, o Senhor atende. No versículo 4 do capítulo 20 diz aí, de 2 Reis, vai dizer que ainda antes que o profeta Isaías deixasse o palácio, ainda estava no trono, no pátio do palácio, o Senhor o ordena para retornar e dizer que por aí eu rei Ezequias, ele daria um acrescento de 15 anos, porque o Senhor havia recebido a tua oração em lágrimas, em choro. E quando Deus ele vai e diz ao profeta Isaías: volte, Isaías não tinha deixado nem o palácio, mas Deus havia ouvido a oração, o pranto, o choro do rei. E quando o rei Ezequias ele vai, ele clama dizendo: olha, Senhor, lembra-te de mim, que andei em verdade e com o coração perfeito fiz o que é reto aos teus olhos.
Ele não mentiu para o Senhor. Ele não fez algo simplesmente da sua cabeça, mas ele tinha crédito com Deus. E às vezes pedimos coisas ao Senhor até demais. Por que demais? Porque às vezes não temos crédito nos céus. Às vezes queremos algo que não está ao nosso alcance, mediante a nossa fé, mediante a nossa conduta, mas queremos que Deus faça tudo o que queremos, que está em nosso coração, mas não andamos com retidão e com sinceridade perante Ele. Queremos que Deus simplesmente estale os dedos e faça um milagre, mas como está o nosso coração e o nosso caminho perante os céus? Será que nós temos essa mesma retidão que o rei Ezequias teve? Será que nós temos esse mesmo crédito que ele tinha com Deus? Será que ele teve essa mesma... Será que nós temos essa mesma fidelidade que o rei teve durante toda a sua vida? E ainda olhamos para os céus mediante aquilo que não recebemos e falamos: meu Deus, onde o Senhor está? Porque o Senhor não me deu tal bênção, porque o Senhor não fez isso, não fez aquilo. Mas como está o nosso coração? Será que merecemos? Será que andamos corretos? Será que nós temos crédito com Deus Todo-Poderoso? E ainda por vezes murmuramos contra Ele. Mas como andam os nossos corações? Aleluia. Deus é fiel. Tua palavra não muda. E quando Ele ordena o profeta para retornar e dizer que ele curaria no terceiro dia, após o rei subir à casa de Deus, Ezequias ele recebe essa palavra, a outra palavra do profeta Isaías, e ele pede o sinal da cura, da bênção do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. O Senhor, Ele é fiel. E a pergunta que eu faço, não somente à igreja, mas para tudo que está presente: como está o seu coração perante a Deus? É do ímpio ou não agradável aos olhos do Senhor? Será que eu e você temos crédito, assim como o rei Ezequias teve? Aleluia. Você tem andado nos caminhos corretos de Deus? Você tem criado nos caminhos que o Pai quer que você vive? Se desviado do mal? Aleluia. Você tem trabalhado de forma perfeita e agradável para o reino de Deus, com alegria, com contentamento, não somente fazer por fazer, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus se agrada do coração correto, coração justo, coração fiel ao Senhor. Você tem sido fiel ao Deus que te criou, que te formou e que te escolheu antes mesmo de você nascer? Aleluia. As suas obras para o reino dos céus. Deus tem se agradado. Como está o seu crédito com o Pai? Aleluia. Glórias a Deus. Você vai ver que no versículo 9, o profeta vai dizer que o sinal sobre a sua cura, você vai ver que o sinal que Deus queria dar,
ao milagre que ele queria receber, que era a sua cura, o sinal era algo que para nós é impossível. O rei iria olhar para as sombras, iria regredir a sombra. E quando a sombra regride, ao terceiro dia, o rei olha e vê a sombra regredindo 10 graus, cerca de 10 passos. Você vai ver que o milagre da sua cura havia chegado. E você olha para essa passagem e você vai ver que somente Deus pode fazer aquilo que o homem não pode. Você vai ver que o milagre que o rei acabara de receber era algo extraordinário, recebido por um sinal que faria o sol voltar. Você vai ver que os 10 graus que o sol retorna é algo inexplicável para nós, mas para Deus é algo simples. E quando ele dá esse sinal, o rei Ezequias, ele olha a sombra voltando nos 10 graus e ele tem a certeza que a sua cura está entregue. E a pergunta que eu faço: será que nós temos crédito? Será que nós temos andado em retidão ao Senhor para poder fazer com que o coração de Deus seja tocado de forma tal que alcancemos milagres? Ou será que estamos andando conforme as nossas vontades, conforme o nosso desejo de nosso coração? Aleluia. Mas você vai ver que ao alegrar-se, o rei Ezequias, ele comete uma falha, assim como todo e qualquer ser humano. Empolgamos com bênçãos recebidas do Senhor. Bênçãos essas que por vezes elas não devem ser compartilhadas nem com a igreja, nem com o seu irmão. Porque existem bênçãos na nossa vida que é somente você e Deus que deve saber. Existem bênçãos que você não deve estar contando aos 4 cantos. E foi exatamente a falha do rei Ezequias ao receber a cura de Deus. Você vai ver no versículo 12 de 2 Reis 20 o seu orgulho em mostrar os utensílios da casa de Deus, os utensílios domésticos raros, os objetos preciosos aos servos do rei da Babilônia. E quando ele vai e mostra todos os tesouros para quem deveria se mostrar, o profeta vai até ele e pergunta: quem são esses e de onde vêm? E o rei Ezequias fala: olha, são servos do rei da Babilônia, e eu mostrei tudo quanto tinha, e não há nada que não tenha nesse palácio e em minhas terras que eu não mostrei. Os meus tesouros, para se alegrar e ver a bênção de Deus em minha vida e a cura. Mas ele mostrou para as pessoas erradas. E assim somos nós, às vezes, queremos mostrar bênçãos a pessoas que não devem ser compartilhadas. Quando Deus nos dá algo, nós temos que ter sabedoria para quem nós vamos mostrar, para quem nós vamos compartilhar. Porque dependendo do que fazemos, coisas desagradáveis podem acontecer em nossa vida. E quando o profeta Isaías ele vai e fala e profetiza sobre a queda futuramente de seu reino, de Judá, ele vai e fala: olha, por conta da sua desobediência, você foi lá e mostrou que você não
não deveria fazer, mostrar para quem não deveria ser mostrado. Por conta dessa desobediência, futuramente, o teu reino ruirá. Você terá paz em seu reino, seus dias terão glória, porém, seus filhos serão levados como servos para a Babilônia. Esses mesmos utensílios reais, esse mesmo tesouro será entregue ao rei da Babilônia, não agora, mas a sua herança, a sua descendência sofrerá daquilo que você fez, as consequências ruins, mediante os teus erros. Nós vemos que às vezes fazemos algo pela emoção, fazemos porque achamos que é certo, correto, mas esquecemos de agir pela razão. E qual é a razão? A palavra de Deus. Queremos fazer tudo conforme a nossa vontade, mas esquecemos que tudo que fazemos tem uma consequência, seja ela ruim ou boa. E quando o rei Ezequias vai lá, ele, ao ser curado por Deus, mostra os utensílios reais para os servos da Babilônia, o rei da Babilônia. Estava mostrando todo o tesouro da casa real para que não deveria ser mostrado. E a sentença que Deus havia dado era que futuramente seus filhos, sua descendência, seria levada cativa para a Babilônia. Não deixe a bênção que Deus te entregou seja exposta a quem não merece. Não permita que roubem a tua bênção. Não permita que pessoas indesejáveis sejam acessíveis às suas bênçãos. Não permita que pessoas que não são segundo a vontade do Pai seja alcançada em sua vida. Abra os olhos espirituais e veja. Abra os olhos para você poder ver quem é seu amigo verdadeiramente, quem quer o seu bem. Sabemos que pessoas, até mesmo de nossa família, irmãos, parentes, não querem o nosso bem. Sabemos que as pessoas são más e às vezes na nossa inocência compartilhamos algo bom para essas pessoas, mas por inveja, por não querer ver o seu bem, a bênção que Deus te deu seja tomada pelo inimigo, por conta que você não fechou a boca quando deveria ser fechada. Aí você se pergunta a Deus, por que isto está acontecendo comigo? Mas você não teve visão espiritual para poder discernir e fazer segundo a vontade de Deus. Sofre consequências, assim como o rei Ezequias sofreu. E existem coisas que são irreversíveis. Existem mal que não são desfeitos, porque todo mal tem suas consequências, todo bem tem a sua consequência. Cabe a nós ter discernimento espiritual para poder fazer o bem, seja correto aos olhos de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E Ezequias, ao receber essa palavra, ele diz ao profeta: boa é a palavra, mas terei paz em meu reino. Ezequias
dias ele se contenta ao ouvir a palavra que ele teria paz em seu reinado, mas ele tinha ouvido também que a sua descendência sofreria danos terríveis. Mas ele se alegrou ao ouvir o profeta dizer que em seu reino, em seu reinado, haveria paz. Você vê que claramente ele não se arrependeu daquilo que ele havia feito. Ele não se arrependeu da forma que deveria ser feito, porque a palavra de Isaías era dura. Qual era o papel do rei Ezequias? Se prostrar ao Senhor e pedir perdão, e isso ele não faz. Ele mantém o seu orgulho. Aleluia, glória a Deus. Que tenhamos sabedoria para pedir a Deus. E saibamos pedir aos céus aquilo que o nosso coração deseja, mas que nós tenhamos sabedoria também para poder trilhar os caminhos do Pai e ter crédito, assim como o rei Ezequias teve ao clamar e ser atendido. Que tenhamos essa sabedoria de que as nossas petições, os nossos clamores serão atendidos por Deus mediante a sinceridade de nosso coração. Que tenhamos sabedoria que Deus ele atende, está com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, mas se nós não estivermos com o coração quebrantado, de nada adiantará o nosso clamor. Aleluia. Aleluia. Primeiramente, nós devemos ter o coração voltado a Deus. Não somente saber pedir, não somente saber clamar a Ele quando tudo está bom. Porque é muito fácil você orar quando tudo vai bem. É fácil você servir a Deus quando as coisas estão corretas, estão agradáveis aos seus olhos. Mas quando a doença chega, quando as lutas vêm, fica difícil de dar glória a Deus. Fica difícil de orar. Fica complicado de você dizer que o Senhor é Deus. Fica complicado de agradecer por essas lutas. Fica complicado de agradecer. Por que agradecer as lutas? Porque através dessas lutas, das batalhas, Deus será glorificado em nossas vidas. Tem crente que não agradece até mesmo por caminhar, por respirar. Nós devemos ser gratos a Deus pelas provações, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus não testa sabendo do nosso limite. Ele não vai te testar até aquilo que você não pode aguentar. Ele não vai permitir uma prova a qual você não é capaz de passar. Se o Senhor permitiu que algo acontecesse em tua vida, tenha ciência de que Deus está contigo. Deus está contigo. E não há prova infindável. Não há batalha que não cesse. Mas tem prova que é só no joelho. Tem prova que é só a base da oração e do jejum. E temos a sabedoria de mostrar os nossos tesouros, as bênçãos, a pessoas realmente
que merece estar conosco, brindando as nossas conquistas e batalhas. Vencidas não por nós, não por méritos nossos, mas porque Deus é bom. E somente nele encontramos descanso. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Temos nosso coração quebrantado e correto, segundo a vontade do Pai. Vamos orar ao Senhor. Temos em pé. Vamos tocar no louvor, que a Montaiana estará louvando. Você pode fechar os seus olhos, está conversando com Deus. Somente Ele pode fazer milagres. Existem coisas que só Deus faz. E assim como vemos o rei Ezequias sabendo clamar a Deus, sabendo pedir a Deus, sabendo recorrer a quem poderia lhe ajudar, você é livre esta noite para falar do santo nome do Senhor. Você é livre para adorar. Você é livre para expressar a sua gratidão para o Pai. Você é livre para fazer aquilo que Deus quer. Adorar de todo o teu coração, com toda a tua sinceridade. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus.
porque você está no melhor lugar que poderia estar, que é a casa de Deus. Se dependesse de nossas forças, nós estaríamos aqui. Nós somos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. E as forças não vêm de nós, vêm do Senhor. Fico feliz e imensamente honrado a todos por estar aqui nessa noite conosco. Fico feliz por estar na direção desse trabalho, mas que todo o mérito seja dado e entregue ao Senhor, pois Ele é o Redentor. Eu agradeço a oportunidade, passo para a pastora que está finalizando os nossos trabalhos, e agradeço ao Senhor Jesus por cada um irmão presente aqui nesta noite. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez na presença. E hoje eu vou dizer para vocês que eu fui renovada. Como é bom orar, né? Como é bom a gente descer em oração. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por estar aqui adorando Ele. Por Ele nos permitir essa honra de adorar Ele. E a irmã Brito, a irmã Tayana, né, que está à frente desse trabalho. Acredito que essa menina se de um grande trabalho. Quero agradecer a todos os homens da igreja.